Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de embriologia e hoje com o tema Quinta Semana de Desenvolvimento. Essa semana é a continuação desse período aí embrionário. Nós já estudamos aí nesse período embrionário o que se referia ao plegamento, ao período somítico, e nós estamos estudando aí em torno desse período embrionário essas transformações que estão em torno aí da morfogênese, organogênese e histogênese. E essa estrutura, né, já tem como sobrenome embrião aí, que vai da quarta semana até a oitava. Então, vamos iniciar aí vendo um pouquinho da anatomia desse embrião de 35 dias, que é da quinta semana. Como podemos analisar esse embrião? Ele mede aí cerca de 8 milímetros nessa quinta semana, e o saco coriônico, né, que é essa estrutura, essa esfera de maior tamanho, mede aí em torno de 25 milímetros. Podemos observar que aqui está o nosso embrião, né? Ele já tem uma estrutura mais humana que a gente pode identificar. A gente pode destacar que nessa semana o embrião já tem aí, né, na quinta semana, já desenvolve os seus braços, as suas pernas, são os seus membros, e a gente vai ver como é que é desenvolvido toda essa etapa. A gente pode identificar também que esse embrião está envolvido, né, pela cavidade amniótica. Sabemos também que dentro aqui tem um líquido amniótico. Como podemos observar, essa cavidade amniótica está a cada dia crescendo mais, até o ponto que essa cavidade amniótica ela vai aí encostar, né, nessa parede do saco coriônico, onde esse saco coriônico a cada dia também cresce mais até as paredes do útero. Como podemos observar, né, uma mulher, quando não se encontra embaraçada, o seu útero, né, tem uma luz de grande tamanho, e no momento que ela está, né, grávida, ela vai perdendo esse espaço uterino, porque vai sendo ocupado, né, pelo crescimento embrionário até o ponto que o útero não vai ter mais um espaço, né, que vai ser alocado totalmente por esse embrião, e é após isso que realmente a mulher consegue ver esse aumento, né, abdominal, porque essa criança já não tem mais espaço no útero e ela já vai se expandir, né, esticando assim o seu abdômen, e é quando a gente observa que uma mulher realmente está grávida, né, aparentemente. Podemos destacar, né, como já estudamos, essa decídua, que é esse endométrio, ele sofreu aí três diferenciações, né? Aqui podemos destacar a decídua parietal, né, que está na parede do uterina, aqui seria a decídua basal e aqui a decídua capsular. Uma das estruturas muito importantes nessa quinta semana é a definição, né, da placenta, que é a função aí desse córeo, a unção desse córeo vexoso ou frondoso e da decídua basal. E na quarta semana, né, a partir dessa divisão dessa decídua, também já se forma a placenta, mas muitas vezes, para a questão de estudo definitivo, diz que a placenta ela tem aí uma estrutura definitiva na quinta semana. Porém, na quarta semana, nós já podemos destacar nessas duas estruturas que vão compor aí essa placenta. Podemos observar também que esse embrião aí, né, ele está aí no seu crescimento. A gente vai ver algumas estruturas que foram geradas a partir desse embrião. Podemos destacar que esse embrião está aqui envolvido, né, nesse líquido amniótico, e as partes desse embrião que tem contato com esse líquido é a pele primitiva. Nós já vimos que essa pele tem de origem ectodérmica, né? E abaixo dessa pele, que se chama epidermis, né, que é essa capa mais superficial da pele, nós vamos ter a dermis, que é de origem, né, mesodérmica, que essa mesodérmica já tem aí os músculos, né, superficiais, que tem de origem aí mesodérmica, ok? Agora nós vamos ter uma estrutura mais ampla desse embrião, né, como se a gente tivesse feito um zoom naquela imagem. Aqui a gente pode ver que esse embrião passou por um processo de grande flexão, então esse embrião ele fica mais flexionado para frente, e algumas dessas estruturas acabam, né, tendo contato. Uma dessas estruturas que ficam com bastante próximas uma da outra é a cara desse embrião, né, com o esboço aí hepatocardíaco. Esse esboço hepatocardíaco nada mais é do que quando se refere hepato, é fígado, e cardíaco, coração. Então, essa cara desse embrião, ele fica bem próximo do esboço, né? Hepatocardíaco. E a questão da flexão também
deixa aí a cola do embrião, né, que é essa estrutura aí transitória que vai desaparecer no embrião, que ele acaba, né, tendo grande relação aí com o cordão umbilical e, consequentemente, ele vai ocultar aqui, né, ó, o proctodeu e algumas estruturas desse proctodeu, porque ele acaba ocultando, né, com essa questão da flexão, ok? Uma das estruturas que podemos analisar também aqui são a aparição aqui, ó, dos membros, os membros superiores e os membros inferiores. Os membros, tanto os membros superiores quanto inferiores, eles têm de origem dos mesodermas laterais, a orra parietal. Então, isso é questão de prova. Qual é a origem dos membros, tanto superior quanto inferior? São de origem do mesoderma lateral da orra parietal, ok? Fixem bastante essa questão. Outra coisa, o membro superior, ele vai nascer aí, né? Vai se originar a partir da altura do esboço, do relevo hepatocardíaco, e o membro inferior vai nascer aí à altura, ó, do proctodeu, ok? Uma das criações que também podemos destacar, porém nessa imagem não dá para visualizar, que são as glândulas mamárias, tanto no homem quanto na mulher, ok? Essas glândulas mamárias, elas se originam, né, dos cordões mamários, que estão aí em cada lado do embrião, direito e esquerdo, né, da linha média, e essas glândulas mamárias se estendem desde a axila, né, que se formou o braço, né, ela, obviamente, abaixo do braço vai formar aí a região axilar, e essa glândula mamária, né, que esses cordões, eles vão se estender desde a axila até a região inguinal desse embrião, ok? Então, outros estudos que nós podemos analisar nessa imagem, o otocito. Esse otocito, né, nada mais é do que as vesículas auditivas desse embrião, que houveram aí o processo de transformações, que antes se chamavam fossita auditivas, e essas fossitas auditivas, elas se invaginam, né, se convertem em vesículas auditivas e otocitos, que vai ser aí o nosso ouvido interno, né, que é de origem aí ectodérmica. Podemos destacar também, né, os sulcos braquiais. Esses sulcos braquiais, eles vão se originar a orelha, né, entre esse sulco braquial, né, que está entre aí o primeiro arco braquial e o segundo arco braquial. Nós vamos ter a originar aí a orelha, né, que depois, obviamente, ela vai ter o contato aí com essas vesículas auditivas. Então, a gente pode destacar que elas se formam, né, de forma distintas, separadas, e depois eles vão ter essa união dessas estruturas, ok? Outra estrutura que a gente pode ver aqui, ó, é a fossita cristalina. Essa fossita cristalina, nós podemos destacar que ela passou por um processo de transformação, né? Que até então essas fossitas cristalinas, nós tínhamos apenas um esboço, né? Que eram as estruturas iniciais, essas fossitas cristalinas, antes nós tínhamos as placodas cristalinas, e essas fossitas se invaginam e, de fato, aí cria essas fossitas cristalinas que vão se associar às vesículas ópticas, que estão presentes lá no tubo neural que a gente viu na quarta semana e que a gente vai analisar um pouco mais para frente, ok? Então, vamos tentar sempre analisar todas as estruturas do embrião para que a gente faça um repasso geral. A gente pode ver também aqui a presença das somitas. As somitas sabemos que é de origem do mesodermo, né? Mas sempre vai deixar aí o seu releve, né? Nesse embrião, porque a sua pele, né? É bem delgada, bem fina, então, consequentemente, ele vai deixar as suas impressões nesse ectodermo, certo? Essas somitas nessa quinta semana, a única diferença, né? Que podemos destacar são que essas somitas aí, elas têm a quantidade de 42 a 44 somitas, onde os primeiros quatro pares de somitas são os occipitais, os 8 próximos pares são cervicais, depois 12 torácicos ou dorsais, 5 lombares, né? 5 sacros e de 8 a 10 cóccix. Nós sabemos que né, num adulto não tem essa quantidade de vértebras de 44, né, 42 a 44, porém nós vimos lá na quarta semana que as somitas,
Além das vértebras, vai formar também a base do crânio, né? Então, muitas dessas vértebras vão ser originadas para a base do crânio, e muitas dessas vértebras são calcificadas. Então, quanto mais distante, né, da parte cefálica, menor vai ser o tamanho da somita, como a gente pode destacar, ó. Essa somita tem um maior tamanho, vai diminuindo, então, consequentemente, essas somitas dessa parte aqui, ó, caudal, elas são bem pequenas, então elas depois vão se fusionar, né, e vão formar aí as articulações ósseas, são aquelas articulações que são de ossos funcionados, ok? Vamos lá para a próxima imagem. Essa imagem nós vamos ver o desenvolvimento da cara, né? A gente já viu algumas estruturas, mas vamos ver algumas de forma mais aprofundada. Entre elas, nós vamos ter a fossita olfatória. Essa fossita olfatória, até então nós só tínhamos, né, alguns esboços, que era aí as placudas olfatórias que nós podemos analisar, né, na quarta semana. Essas placudas olfatórias, elas se invaginam, né, para dentro, se é uma invaginação, obviamente ela vai entrar, né, elas se invaginam e vão formar aí as fossitas olfatórias. Com esse processo de invaginação dessa fossita olfatória, nós sabíamos que antes, toda essa região aqui se denominava processo frontonasal. Com essa entrada dessa fosseta olfatória, ela acaba esse processo frontonasal se divide aí em três partes, onde podemos destacar que esse epitélio que está medial a essa fossita olfatória vai se chamar de processo nasomedial. Naso, né, porque está ligado ao processo nasal, e medial, porque está medial ao embrião. E podemos destacar que tanto nesse lado quanto nesse lado aqui, o processo nasolateral. Naso, porque está envolvido ao processo nasal, e lateral, porque está mais lateral ao embrião. E essa parte mais superior, nós vamos se denominar o mesmo nome, né? Processo frontonasal. E na quarta semana, tínhamos apenas o processo frontonasal como um todo. Com a criação aí dessas fossitas olfatórias, ele acabou dividindo aí em processo nasolateral e processo nasomedial. Nessa parte mais superior, o processo frontonasal, ok? Já vimos aí que essas fossitas cristalinas, né, que vão originar aí os olhos, e essas fossitas cristalinas, né, passaram por um processo de desenvolvimento que antes eram as placodas, e essas fossitas se criaram, né, se converteram em fossita, né, através da invaginação, e depois vão se associar às vesículas ópticas, que foram formadas lá no tubo neural. Aqui nós ainda temos a presença aí do estomodeu, né, que sabemos que estomodeu ou boca primitiva é a mesma coisa. Esse estomodeu está limitado, né, pela parte mais superior. Aqui podemos ver o processo fontonasal. Também aqui temos o processo maxilar, né, que vai formar aí o maxilar superior e as mexilhas, que são as bochechas. Aqui na parte inferior, podemos destacar aqui o processo mandibular, né, que vai formar aí a mandíbula, ou maxilar inferior. E aqui nós estamos vendo, né, essa boca primitiva, que tem aí algumas estruturas muito importantes, né, no teto dela. Nós já vimos na quarta semana, né, que se formou aí a hipófise, né, que vinha tanto parte do teto do estomodeu, tanto também o piso, né, do prosencéfalo. Podemos destacar também que aqui nós temos a presença, né, da membrana bucofaríngea, que teve a sua ruptura na quarta semana. Essa ruptura foi de grande importância embrionária, porque entrou aqui, né, o líquido amniótico, e, consequentemente, esse líquido amniótico estimulou o desenvolvimento do sistema digestivo, como também o sistema urinário, né, fomentando aí o desenvolvimento dos rins, que são lá as crestas urinárias, ok? Nós vamos ver um pouco mais à frente. Podemos destacar também aqui, ó, o esboço, né, da orelha, né, que nós já vimos que ela se origina no surco entre o primeiro arco braquial e o segundo arco braquial, vai se originar aí as orelhas, ok? Então, eu creio que essa imagem ficou bem clara. Todos os processos nós temos que saber dessa cara nessa quinta semana. Aqui também podemos destacar algumas estruturas que foram com a invaginação, né, dessa fossita olfatória, criou-se essa membrana
que é a membrana buconasal, que é indispensável, porque essa membrana ela vai limitar, né, tanto o estomodeu, que é a boca, como a fossita olfatória. Então, essa membrana ela é importante porque isso se dá uma patologia, que é quando uma pessoa ela é fanha, né? Podemos dizer assim. Ela, ela vai ter, no momento que ela fala, ela vai ter o ar, né? Esse sonido saindo, né? Da boca e indo para o nariz. É por isso que fica uma voz anasalada. Esse ar sai pelo nariz. Então, essa a estrutura inicial, né? Essa membrana buconasal, que vai dar origem aí a todas essas estruturas. São algumas patologias que nós vamos estudar um pouco mais para frente, né? Se chama paladar hendido. É quando essa pessoa tem essa abertura no céu da boca e, consequentemente, né, esse ar que só era para sair pela boca acaba saindo grande parte pelo nariz e forma aí essa voz anasalada, ok? Essa membrana também tem origem ainda do processo frontonasal. Consequentemente, se o processo frontonasal é de origem mesodérmica, a membrana também, ok? Agora nós vamos ver a criação do sistema nervoso. Sabemos que esse sistema nervoso é indispensável para o embrião. Podemos destacar algumas estruturas embrionárias de suas origens. Sabemos que o sistema nervoso, né, ele se originou aí através do tubo neural. Esse tubo neural, né, de origem ectodérmica. Sabemos que o sistema nervoso é formado em dois sistemas, né? O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Vocês também vão ver outro tipo de sistema, que nós temos três, que é o sistema nervoso parasimpático. Porém, o parasimpático nós não vamos trabalhar com ele nessa primeira era, ok? O que eu posso adiantar do sistema nervoso parasimpático? É o sistema nervoso onde a gente vai trabalhar, né, essa questão da adrenalina, da noradrenalina, da questão que faz a regulação se você precisa estar no momento de estresse ou no momento de repouso. Porém, vamos deixar essa parte mais lá, mais um pouco mais para frente, certo? Vamos trabalhar aqui com o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele vai compor tudo que nós temos aí, seria aí nos nossos hemisférios, tudo que tem nos nossos cérebros, os hemisférios direito, esquerdo, os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo, o quarto ventrículo, vai formar aí a nossa médula, né? Faz parte também do sistema nervoso central, e o nosso sistema nervoso periférico tem de origem das crestas neurais, né? Essas crestas neurais, nós sabemos que foi aí de origem ectodérmica, no momento, né, que nós tínhamos lá a placa neural, que se formou o surco neural, e depois o tubo neural, e acabou saindo um pouco, né, de tecido, né, sobre esse assento, sobrou, né, nessa questão, né, na parte superior, e criou-se aí essas crestas neurais que nós estudamos aí na quarta semana. Isso que deu origem ao sistema nervoso periférico, como muitas outras estruturas, mas de maior relevância é essa daí mesmo, ok? Vimos também que na quarta semana, né, o tubo neural originava três vesículas, que eram, né, o prosencéfalo, o mesencéfalo e o roboencéfalo. E nessa quinta semana, essas três vesículas agora se tornaram cinco vesículas. E a gente pode ver que essas cinco vesículas, elas se tornaram através de divisão, onde nós tínhamos o prosencéfalo, que agora o prosencéfalo se dividiu em telencéfalo e diencéfalo. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Como sabíamos, né, o prosencéfalo estava mais na parte cefálica, mais superior e anterior desse embrião. Então, aqui nós vamos ter o telencéfalo e o diencéfalo. Essas são as duas estruturas mais anteriores, né, ao embrião, mais superior, quando o embrião está numa posição anatômica, né? Sabemos que esse embrião agora está num período de flexão, então, consequentemente, não está superior, mas se ele tivesse uma posição anatômica, seria, sim, a parte mais superior, ok? Então, sabemos que o prosencéfalo se dividiu em telencéfalo e diencéfalo. A segunda vesícula da quarta semana era o mesencéfalo. Ele vai continuar, ok? Então, o mesencéfalo na quinta semana compõe aí a terceira vesícula, onde na quarta ele era a segunda vesícula, ok? E
A terceira vesícula da quarta semana era o romboencéfalo. Esse romboencéfalo, ele se dividiu e deu origem a duas estruturas, que é o metencéfalo e o mielencéfalo. Essas são as duas estruturas que foram originadas através do romboencéfalo. Eu sei que é um pouco de trava-língua, né? Mas é interessante que vocês repassem, porque essas vesículas são uma estrutura muito importante e sempre, sempre é questão de prova, ok? Então, repassando. Na quarta semana, nós tínhamos três vesículas, que era o prosencéfalo, o mesencéfalo e o roboencéfalo. E na quinta semana, o prosencéfalo se dividiu em duas, que é o telencéfalo e o diencéfalo. O mesencéfalo continua, o roboencéfalo se divide em duas, o metencéfalo, o mielencéfalo, ok? Aí vamos lá analisar. Vamos agora saber o que cada uma vai gerar. O telencéfalo vai gerar os hemisférios cerebrais, tanto direito quanto esquerdo. E também vai gerar aí os ventrículos laterais. Vocês vão estudar essas estruturas bem a fundo em anatomia, né, na parte de neuro. O diencéfalo, ele vai gerar aí o terceiro ventrículo. Esse terceiro ventrículo se comunica com os ventrículos laterais através do agorreiro de Monro. Então, esse agorreiro de Monro vai comunicar aí os ventrículos laterais, que são de origem aí, né, do telencéfalo, e com o terceiro ventrículo, que é o diencéfalo, através do agorreiro de Monro. Nós vamos ter aí o mesencéfalo. O mesencéfalo vai formar aí o que seria o conduto de Silvio. Esse conduto de Silvio seria a continuação aí desse terceiro ventrículo, certo? Que a gente já viu que esse terceiro ventrículo tem de origem do diencéfalo. E juntos, o metencéfalo junto com o mielencéfalo vão formar aí o que seria o quarto ventrículo, que é uma estrutura de grande tamanho. Esse quarto ventrículo está formado aí tanto pelo metencéfalo quanto mielencéfalo, ok? Algumas estruturas que podemos analisar também, a médula, que é a continuação, né, nesse tubo neural. A médula, nessa quinta semana, ela já tem um conduto, né, é um tubo, e ao meio dela, né, tem a luz, e esse conduto vai se chamar conduto epêndimo. Esse conduto do epêndimo é muito importante, e vocês vão estudar bem a fundo esse conduto do epêndimo em histologia, né, que é formado pelas células ependimárias. Vocês vão ver ali a questões de como acontece esse processo de sinapses, esse processo interligado dos axônios, né? Vocês vão estudar essa questão celular mais a fundo, que seria aí a histogênese, certo? Podemos destacar também, analisando aqui, a gente pode, dando uma geral nessa imagem, podemos ver aqui as bolsas faríngeas, né? Podemos ver aqui, ó, o otocito, que nós já vimos que é aí que vai formar esse ouvido, né? Outra coisa, podemos ver aqui também o esboço laringotraqueal, né? Esse esboço laringotraqueal vai se desenvolvendo e vai gerar aí o que seria a laringe com a tráquea. O esôfago, podemos já ver que aqui seria as bolsas faríngeas, então, ó, as bolsas faríngeas, e em continuação aqui nós vamos ter o esôfago e aqui o estômago. Então, podemos ver que o sistema digestivo está ligado, né, com o sistema respiratório, que inicialmente o sistema respiratório do embrião está representado pelo o esboço laringotraqueal. Então, tanto o sistema respiratório quanto o digestivo estão ligados aí através da faringe, ok? Porém, aqui nós teríamos a separação, né, que aqui tem uma estrutura, que é da laringe, que é a epiglotis, que a gente até falou um pouco dela na quarta semana, ok? Vamos analisar algumas estruturas. Aqui seria o septo transverso, que a gente viu na quarta semana, né, que tem grande importância. O coração, né, com a questão hepática, já vai formar aí, né, que a gente viu, que é o releve, né, hepatocardíaco, e algumas estruturas também se fazem muito importante. Outra estrutura que é importante, conduto de Wolff. Esse conduto de Wolff aqui, ó, ele vai gerar aí, ele vai fazer parte, está ligado diretamente ao sistema masculino,
Então, tudo que vai vir ali da parte genital do masculino vai ser dado através do conduto de Wolfer. A gente não consegue visualizar aqui, mas a gente também vai ter o de Miller. Esse de Miller está relacionado com o sistema feminino. A gente vai ver um pouco mais para frente, ok? Vamos deixar para analisar nas próximas imagens. Aqui nós vamos ver de forma mais detalhada a respeito do sistema nervoso central. Podemos destacar aqui, ó, que o sistema nervoso central, a gente está vendo aqui o telencéfalo, né, que vai formar aí o que seria os hemisférios cerebrais e também os ventrículos laterais. O agorreiro de Monro, né, que está ligando aí, ó, os ventrículos laterais com o terceiro ventrículo, que é de origem do mesencéfalo. Então, o telencéfalo e o diencéfalo foram formados através do prosencéfalo. O mesencéfalo continua e vai formar aqui, né, o conduto de Silvio, e o metencéfalo e o mielencéfalo foram gerados através do robencéfalo, que juntos vão formar aí o que seria o quarto ventrículo, ok? E a continuação dele seria aí a médula espinhal. Podemos ver também algumas estruturas, né, que como aconteceu algumas separações, consequentemente, algumas estruturas que estavam sendo geradas de forma contínua no prosencéfalo vão ter que ficar com alguma dessas partes, né? Então, tanto as vesículas ópticas aqui, né? Tantas vesículas ópticas que se tornam nessa quinta semana, se chamam de cúpula óptica. Essa cúpula óptica nada mais é porque ela acaba tornando essa invaginação. Então, se chama de parede dupla, né? Que como se tivesse duas paredes. Então, essa cúpula óptica, ela vai ser aí, fazer parte do diencéfalo. Tanto a cúpula óptica, quanto também a neurihipófise. A neurihipófise também vai fazer parte do diencéfalo, certo? Então, na quinta semana, tanto a cúpula óptica, que aí, né, as vesículas ópticas, quanto a neurihipófise vai fazer parte aí do diencéfalo, ok? E revestindo, né, todo esse tubo neural, aqui a gente vai ter a presença, né, do ectodérmico superficial, ok? Que seria a pele primitiva. Agora a gente vai ver um pouco da faringe. A faringe é um tema bem complexo. Por quê? Tem autores que dizem que algumas dessas estruturas da faringe é formada pela questão do mesodermo e alguns autores que dizem que é de origem endodérmica. Inclusive, na quarta semana, trabalhamos também algumas dessas estruturas como de origem mesodérmica. Porém, também vamos trabalhar essas estruturas como de origem endodérmica. Então, em minha opinião, vendo alguns autores, né, comparando, seria de origem mista. Porém, para ficar mais fácil o aprendizagem, os autores eles nunca vão dizer que é de origem mista, porque para o leitor fica bastante complicado de entender. Então, por isso que na quarta semana eu disse de alguma origem para você de mesodérmico, porém agora eu quero que vocês sintetizem de origem endodérmica. Porém, na prática é misto, ok? Mas vamos sintetizar como de origem endodérmica, ok? Vamos lá. Vamos trabalhar essas questões de origem bem a fundo na nossa prática. Nós sabemos que a faringe é dividida aí, né, em 5 bolsas faríngeas. Essas 5 bolsas faríngeas estão delimitadas, né, pelos surcos dos arcos braquiais. Então, nós temos 6 arcos braquiais e 5 surcos braquiais. Então, consequentemente, essas faringes tiveram aí o releve, né, desses arcos, desses surcos braquiais. Então, nós temos 5 bolsas faríngeas. Nós temos aí o que seria a origem de cada um. Então, na primeiro par de bolsa faríngea, nós vamos ter aí a origem da trompa de Eustáquio, né? Que é a caixa timpânica, que é bem engraçado, porque muitas pessoas não sabem, mas o nosso nariz, ele comunica com o nosso ouvido. Então, é por isso que muitas vezes, quando você está gripado, você acaba forçando muito o seu nariz, o seu ouvido dá aquele tum, porque ele acaba comunicando. Porque aqui nós vamos ter que se chama de ouvido médio, certo? Então, esse ouvido médio se comunica através da trompa de Eustáquio ou caixa timpânica. Então, duas estruturas que é formada aí, né, nessa primeira bolsa faríngea seria as trompas de Eustáquio, que é a forma de comunicação, e as cavidades do ouvido médio, que seria a caixa timpânica, ok?
A segunda bolsa faríngea, ela vai formar aí o que seria, né, as amígdalas palatinas. Essas amígdalas palatinas que é indispensável para o sistema imunitário. Essas amígdalas palatinas, né, é a primeira porta de entrada para o nosso sistema imune, porque é por isso que é importante que uma criança ela tenha contato com o chão, ela tenha contato com a terra, porque no momento que ela pega alguns germes, alguns micróbios que são importantes para o nosso sistema imune, porque o nosso sistema imune ele vai fazer esse meio de defesa, ele vai gerar anticorpos. Então, quem é que faz essa captação? É as amígdalas, porque no momento que o bebê coloca, né, a mão no chão, e leva para a boca, porque tudo ele leva para a boca. Essas amígdalas que está, né, em contato com a nossa boca, ela vai fazer essa captação desses germes, dessas bactérias, desses micróbios e vão gerar aí anticorpos para o nosso sistema imunitário, ok? E a nossa terceira bolsa, o nosso terceiro par de bolsa faríngea vai formar aí o que seria o timo, que o timo também é um órgão do sistema imunitário. Esse timo, para vocês sintetizarem, esse timo é um órgão que ele é transitório, porque ele só vai ter aí em jovens, né? Então, muitas vezes, alguns autores dizem que o timo ele só fica, só persiste até os 20 anos, e na histologia vocês também podem ver o Gongora, né? Algum professor de histologia falando aí que o timo ele só vai aí até os 12, 13 anos, ok? Mas é mais ou menos nessa média aí, na adolescência. Então, esse timo é um órgão que é indispensável para o sistema imune. Ele vai fazer a maduração dos linfócitos B, perdão, linfócitos T, que é de timo. Esses linfócitos T, eles têm a responsabilidade, né, a função do nosso sistema imune, que são os sistemas linfócitos, né, através dos vasos linfáticos, através dos glândulos linfáticos. Então, esse timo, ele tem grande importância aí na maduração dos linfócitos T. Sabemos também que esse timo, após o processo, né, que ele acaba evolucionando, então ele vai se transformar em um órgão, que era do sistema linfático, para tecido adiposo. Então ele vai se transformar em tecido adiposo, que é gordura grassa, ok? Então, além do timo, esse terceiro par de bolsas faríngeas também vai dar, né, as glândulas paratiroides inferiores. Nós vamos estudar um pouco mais para frente que a tiroide é formada, né, a glândula parece uma borboleta, que ela, além dessa glândula, né, que parece uma borboleta, ela vai ter aí, né, os paratiroides, que é o paratiroide superior e inferior. Esses paratiroides seriam tipo botões, né, nessa glândula, que é formado aí de 4 a 6 botões. Porém, o que mais se vê é 4 botões. Esses botões inferiores, então, tem de origem aí das bolsas faríngeas, né? Do terceiro par. O quarto par de bolsas faríngeas, nós vamos ter aí as glândulas paratiroides superiores. E é bem contraditório. O terceiro vai dar as paratiroides inferiores e o quarto vai dar os paratiroides superiores, ok? E também vai participar aí do processo de criação das glândulas tiroides, junto com o quinto par de bolsas faríngeas, que tem aí maior relevância aí nessa criação das bolsas tiroides, ok? Vou fazer um vídeo extra com todas essas estruturas, porque acabamos vendo essas estruturas e como vocês não, muitos de vocês ainda não viram algumas estruturas como anatomicamente, fica mais difícil de imaginar, certo? Então, vou fazer um vídeo com todas as estruturas para ficar mais tranquilo, mais fácil a absorção do conteúdo, ok? Então, o que eu preciso saber, que vocês saibam, é essas bolsas faríngeas e o que elas vão ser, o que elas vão gerar a partir delas, ok? Vamos lá. Sabemos também uma coisa importante, sabemos também, né, que no teto dessa da faringe nós vamos ter aí, né, o suco de Sensel. Esse suco de Sensel, ele vai evolucionar, então o normal é que ele desapareça, né? A partir de alguns embriões, ele tem o normal, né, o fisiológico, é que ele desapareça ainda no processo fetal, mas alguns têm o seu desaparecimento após o nascimento. Se caso ele persistir, vai dar a criação aí de alguns tumores, ok? Vamos lá. Agora nós vamos ver aí o que seriam as crestas urinárias. Essas crestas urinárias e genitais, nós já vimos aí a criação dela na quarta semana de gestação.
Essas crestas aí têm de origem, né? De origens através, foram geradas através dos gononefrotomos, né, na parte dorsal. Sabemos também que essas crestas vai fazer parte aí da criação do que seria ali o sistema genital e o sistema urinário, e também é parte também do sistema reprodutor, certo? O que é que eu preciso que vocês vejam, pelo menos nessa primeira parte? Eu quero que vocês sintetizem que nós vamos ter os condutos de Wolff. Esses condutos de Wolff vai gerar parte, né, do que seria o sistema reprodutor masculino, né? Não só reprodutor, como genital e urinário masculino, e o sistema de Muller, esse sistema de Muller, que está presente tanto no homem quanto na mulher, no processo embrionário. É isso que eu quero que vocês sintetizem. Esse processo de Muller, ele está relacionado ao sistema feminino. Porém, pessoal, não se confundam com isso. Na quinta semana, nós ainda não podemos identificar anatomicamente se é um embrião homem ou mulher. Por quê? Todas essas estruturas que estão sendo geradas até agora, tanto o homem quanto a mulher, eles possuem. Então, anatomicamente, na quinta semana de gestação, a gente ainda não consegue identificar se é um homem ou uma mulher. Obviamente, há exames que podem sim ser feitos desde o processo aí de formação do zigoto para saber se é um homem ou uma mulher, que seria aí, né, um exame de cariotipo. Então, esse exame de cariotipo iria analisar, né, o DNA e iria ver lá se for XX, mulher, se for XY, homem. Porém, anatomicamente, né, com o exame de imagem, não se conseguiria visualizar se era um homem ou uma mulher, porque os órgãos que têm presente, né, os genitais que têm presente nesse momento, tanto o homem quanto a mulher possuem, ok? Que seria esse período, né, que é chamado de período indiferenciado. Esse período indiferenciado é o período que a gente não consegue identificar se refere-se a um embrião masculino ou um embrião feminino. O período de diferenciação sexual, ele só se estende a partir da sétima até a nona semana aí, inicialmente, porque alguns, né, mais difícil, podem ter esse atraso, ou tem embriões que têm, como são muito pequenos ainda, né, as estruturas são muito próximas uma da outra, então muitas vezes o exame de imagem não consegue visualizar. Então, inicia-se do sétimo ao nono. Em diante, né, do sétimo ao nono, em diante já consegue se ver, sim, no exame de imagem, se refere ao embrião masculino ou feminino, ok? Essas são as estruturas mais importantes que eu quero que vocês saibam nessa quinta semana sobre as crestas urinárias e genitais. Vamos ver um pouquinho agora do sistema circulatório. Esse sistema circulatório, né, nós já sabemos aí na quarta semana que vimos que esse coração é formado por quatro cavidades, né? Nós vamos ter, né, as aurículas. Essas aurículas, nós vamos ter a aurícula direita e a aurícula esquerda na posição anatômica. Nós vamos ter dois ventrículos, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Nós vimos também que essas estruturas foram divididas através, né, da almodicha, que eram as estruturas mesodérmicas, né, que vinham aí da parte tanto dorsal quanto ventral, e se formavam aí esse tabique, né, separando as estruturas superiores das inferiores. E nós tínhamos também o septo prêmio, que era uma estrutura, um tecido, né, que dividia aí as aurículas direita e esquerda, e o septum ínferus, que dividiu aí os ventrículos em direito e esquerdo. Podemos ver duas aberturas aqui, ó. Essas duas aberturas, essas são as aberturas que chegam o sangue no coração. Aqui nós vamos ter o orifício do seno venoso, né? Que vai se conectar aí com as estruturas que vão trazer sangue para esse coração. E temos também aqui a estrutura da vena pulmonar. Essa vena pulmonar, ela vai se ampliar à medida que o embrião for desenvolvendo. Nós vamos ver que no embrião, né, num adulto ou numa pessoa nascida, após, né, o processo gestacional, vão ter aí quatro venas pulmonares, né, que vão ser responsáveis aí pela entrada de sangue oxigenado. Porém, até então, a gente vai ver que funciona de forma diferente. Não quero entrar nesse mérito ainda de circulação, ok? Só quero que você sintetize que são quatro cavidades, onde nós podemos ver esses dois orifícios, que tratam do seno venoso e da vena pulmonar. Nessa imagem, podemos ver o que é mais importante que vocês têm que saber, sim ou sim.
Nessa quinta semana, até a quarta, né, nós tínhamos aí a aorta direita e esquerda, que é a principal artéria embrionária e humana, né? Essa aorta, na quinta semana, ela se fusiona e vai formar apenas uma aorta. Essa aorta está distribuída na linha axial, né, do embrião, então, ao meio desse embrião, vai se passar aí essa aorta. Junto também com essa aorta que se uniu, a gente também teve a união aí das artérias segmentárias ventrais e das artérias vitelinas, né, que era do saco vitelino, que se uniu, se transformou apenas uma. Uma que não se une, eu quero que vocês saibam muito bem, são as artérias umbilicais. Por quê? Essas artérias umbilicais é questão de prova. Quais são os contenidos aí, né, é, é, venoso ou circulatório do sistema embrionário? Então, é duas artérias e uma vena. É o que a gente chama de AVA, uma neumotécnica para a gente se lembrar. Deixa eu colocar aqui. Esse sigma aí, AVA. Por que AVA, Renan? Duas artérias e uma vena. Então, para não esquecer, a gente diz AVA. Essa AVA aí é a neumotécnica para a gente não se esquecer de forma alguma. Então, no cordão umbilical, a gente vai ter aí duas artérias umbilicais e uma vena umbilical. Então, a neumotécnica AVA, para não se esquecer, ok? Então, é isso que eu quero que vocês peguem aí e mais relevante nessa quinta semana, ok? Mas leiam um resumo, sintetizem as artérias, mas o que é mais importante, sim ou sim, saber são isso sim. Da aorta que se une, se transforma em uma, e das estruturas venosas e arterial que nós vamos ter no cordão umbilical, ok? Podemos ver também, né, a questão, né, dos sinusoides hepáticos. Esses sinusoides hepáticos têm grande relevância, porque vai formar aí o nosso sistema hepático. Nós vamos saber aí que o fígado é um órgão indispensável, sim ou sim. Os professores sempre falam, né, de 4 órgãos vitais que nós temos que dizer e destacar no ser humano seria o coração, o cérebro, o fígado e os rins. Então, seriam 4, né? Seriam 5. E os rins são pares, mas enfim, 4 órgãos. Então, vamos lá. Então, esses sinusóides hepáticos vão formar todo esse processo de filtragem, né, do fígado. Então, é muito importante também. Junto com o sistema, né, do seno venoso, a gente vai estudar um pouco mais a fundo nesse vídeo extra, que é a respeito aí das cavidades do coração, como é que funciona essa questão circulatória desse embrião, ok? Podemos destacar também nessa, visualizando essa imagem, a questão das venas, né? As venas que tem de mais importante nessa quinta semana, nós vamos ver que as venas anteriores, elas se anastomosam entre si, né? Também vão formar só uma, e elas vão ter aí a presença, né, das venas supracardinais, que vão ter aí essa questão da aparição delas, né? Além disso, elas vão se unir aí com as venas, né, cardinais anteriores e posteriores, para formar aí esse conduto de Cuvier. Uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, as artérias intersegmentárias. As artérias intersegmentárias dorsais, as 7 primeiras vão se unir e vão formar aí a artéria vertebral. Essa artéria vertebral, ela é muito importante, porque ela vai irrigar aí, né, essa parte cefálica e, consequentemente, ela vai irrigar aí toda essa parte do tubo neural, certo? Vocês vão estudar muito bem a artéria vertebral, em anatomia, que vai formar aí tudo que seria, né, essas artérias que vão irrigar o nosso cérebro, que essa irrigação é chamada de polígono de Willis. Mas vamos deixar para vocês estudarem anatomia, certo? Vamos lá, que a gente pode destacar mais nesse vídeo. Sim, isso eu quero que vocês também saibam, a questão das venas pulmonares. Essas venas pulmonares, né, nós vamos ter aí a parte do mesoderma visceral. Então, esse mesoderma visceral, ele vai envolver os brotos broncopulmonares e vamos originar aí as 4 venas pulmonares. Ó, 4 venas pulmonares. Essas 4 venas pulmonares vão se unir e vão formar aí 2 vasos, né? E esses 2 vasos depois vão se unir novamente e vai formar aí um tronco comum. Esse tronco comum vai entrar aí, né, na parte dorsal da aurícula esquerda. Foi o que a gente viu aqui, ó.
aqui, vena pulmonar. Então, o que entra aqui é esse tronco comum, que está originado aqui, ó. Esse tronco comum veio e está aqui alocado na parte dorsal dessa aurícula esquerda, ok? Outra coisa que eu quero falar para vocês. Nós já vimos que as células sanguíneas, elas são originadas através, né, do saco vitelino, também é originado através das células sanguíneas, né, que a gente criou aí o endotélio, né, que é essa parte interna desses vasos. E a partir aí da quinta semana em diante, quem vai fazer essa parte, né, se chama hematopoética, que é a criação aí, geração de célula sanguínea, vai ser o fígado, que a gente vai estudar um pouco mais para frente, certo? O sistema imunitário também tem grande relevância, a gente já viu que esse sistema imunitário, já temos a presença aí das amígdalas e do timo, que a gente falou lá na faringe. Além deles, nós vamos ter a criação aí do baço, que é um órgão que vai fazer tanto a parte hematopoética, que é a criação de vasos, né, de células sanguíneas, como também hematocatereses, que é a destruição. Também vamos deixar para falar um pouco mais quando a gente se aprofundar nesse tema, ok? Não quero encher mais coisas do que é necessário nesse momento. Além disso, nós vamos ter a criação aí dos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, eles fazem, obviamente, parte do sistema imune. Esses vasos linfáticos vão drenar todo o excesso, né, desse plasma, desse sangue, desses resíduos. Os vasos linfáticos no corpo humano é indispensável porque, além da questão de drenagem, ele também vai combater, né, bactérias, fungos, alguns vírus, alguns agentes externos, eles também têm a função, têm a capacidade de drenar algumas substâncias sem ser líquidas, né, que seriam micro ou macromoléculas, vocês vão ver um pouco mais para frente, ok? E, além disso, posteriormente, vai se criar aí os glândulos linfáticos, que é a parte onde esses vasos linfáticos drenam nos gânglios linfáticos, ok? Então, pessoal, isso foi um pouco da quinta semana. Um pouco não, isso foi a quinta semana, a parte que eu quero que vocês sintetizem, certo? Então, vejam o vídeo novamente, eu sei que é um pouco complexo também, mas foi isso a aula de hoje, tá bem? Aproveitem e estudem bastante.